Aqui nós nos deparamos com essas questões fundamentais da vida. Nós estamos trabalhando com você algumas dessas questões aqui. E eu disse exatamente isso, algumas, porque são inúmeras essas questões. Ao menos é assim que nós lidamos com as questões que surgem em nossas vidas. Isso não é outra coisa senão os problemas que surgem. Toda questão é só uma questão porque é algo que está ali para ser resolvido. Precisa ser resolvido. Se precisa ser resolvido, é uma questão, é um problema. Aqui vamos tocar com você nessa questão do fracasso. Como pessoas, nós somos criaturas bastante interessantes em particularidades. Para alguns, o fracasso é um problema. Para outros, a falta de dinheiro é um problema. Para outros, a falta de saúde é um problema. Então, são inúmeros os problemas. Ansiedade é um problema. Depressão é um problema. Preocupação é um problema. A falta de amor é um problema. Então, qual é a estrutura desse assim chamado problema que nós temos? A estrutura desse problema que temos, veja, é a estrutura da pessoa, como nós nos vemos. O modo como particularmente representamos situações determina se aquilo é ou não um problema para mim. Então é importante que compreendamos isso aqui com muita clareza. A nossa ênfase aqui está em descobrirmos a vida livre de problemas. E, portanto, sem essas questões. Sem termos que lidar com situações para resolvermos essas situações. Isso significa, de uma forma muito simples, um novo modo de nos depararmos com a vida como ela acontece. Sem esse elemento que particulariza a experiência e vê nele um problema. Colocando de uma outra forma, todos os nossos problemas são problemas particulares para a pessoa. Livre do sentido de pessoa, livre do problema. Pode soar estranho e desafiador ouvir falas assim. Como temos que nos deparar aqui, dentro desse canal, com falas como essas, nós precisamos ter um novo modo de se aproximar dessas falas. Isso requer que você coloque uma disposição para investigar tudo isso que aqui é colocado. Investigar isso é possível quando você se aproxima sem particularizar uma expressão qualquer aqui e sem dar a ela um significado particular para si mesmo. Então repare, aqui já nos deparamos com uma grande dificuldade. Porque, em geral, tudo aquilo que ouvimos a partir de um fundo que trazemos. Então, talvez para você o fracasso não seja um problema, mas exatamente o sucesso seja um problema. É assim que nós funcionamos. Primeiro queremos ter o sucesso e nos deparamos com o fracasso. E depois perguntamos como lidar com o fracasso. Ou nós queremos ter o sucesso e alcançamos o sucesso. E agora temos que sustentar o sucesso.
Então, repare como funciona. Sustentar o sucesso é, na verdade, um grande problema quando se alcança o sucesso. Então, é um grande problema ter sucesso, porque você tem que manter o sucesso. E é um grande problema não alcançar o sucesso quando você se depara com o fracasso e ter que lidar com o fracasso. Veja, a condição psicológica de ser alguém na vida, no viver, como pessoa, o fato é que transformamos qualquer situação, sendo uma pessoa, dentro da situação, em um problema. Seja o sucesso, a fama, a apreciação dos outros, seja o fracasso, a derrota e a depreciação dos outros. A vida no eu, no ego, é o problema. Então é importante, agora aqui nesse instante, ouvir isso, sem colocar já essa dificuldade, que é a dificuldade de particularizar essa fala e dizer, não, eu não concordo com isso. Ou simplesmente dizer, sim, eu concordo com isso, em parte. Quando você faz isso, você para de escutar a fala e para de perceber para onde estamos apontando nesta procura de comunicação aqui. Assim, um obstáculo que temos nesse nível de contato aqui é exatamente esse, o da comunicação. Porque eu faço uso de uma linguagem e você tem uma visão do mundo a partir das representações intelectuais de palavras, verbais que você tem dentro da sua cabeça. Aqui eu quero tratar com você realmente do fim para essas questões, para esses problemas. Fim para essas questões fundamentais da vida. Essa é uma playlist aqui no canal. Acabamos de tocar nessa questão do fracasso, mas acabamos de perceber que o sucesso também pode ser um problema. A falta de dinheiro pode ser um problema. Mas reparem, tudo isso gira em torno da pessoa, desse eu, desse mim, da pessoa como você se vê, da pessoa como você sente ser, quando tem ou não tem, quando ganha ou quando perde. Se nós temos um propósito aqui nesse canal, é trabalhar com você uma nova visão da vida. Isso requer a presença do despertar da inteligência espiritual. A inteligência para lidar com negócios não vai lhe ajudar nisso. De repente, esses negócios são problemas. A inteligência de lidar com o mundo artístico, ou com o mundo da matemática, ou da física, ou da ciência médica, tudo isso pode representar ser fácil, simples, em razão da presença dessa específica forma de inteligência para lidar com esse tipo de assunto ou aquele outro tipo de assunto. Mas aqui nós estamos tratando desse tipo de inteligência. Estamos colocando para você a verdade da inteligência divina, da inteligência espiritual, que é a ciência de Deus. A verdade desta ciência lhe faz ver a vida livre de problemas. Porque não há problemas na vida, só há problemas para a pessoa. Acabamos de ver isso aqui.
É a forma como especificamente você, como uma pessoa, de uma forma específica, vê aquela dada coisa, aquilo pode ser um problema ou não. Nós somos criaturas psicologicamente muito complexas. É assim que o sentido do ego foi configurado. A nossa formação psicológica nos deu essa constituição, esta formação. Ser alguém é ser uma pessoa. E como uma pessoa, sua estrutura psicológica é de avaliações, conclusões, opiniões, julgamentos, aceitações, rejeições, descrenças, crenças e todo tipo de coisa a nível de pensamentos. Sempre os pensamentos. Por detrás de tudo isso. É como quando você vai a um teatro e não sabe o que ocorre nos bastidores. O que há por detrás daquelas cortinas. Então, o movimento da vida, para nós, como seres humanos, é um movimento que, a partir do pensamento, nossa avaliação é uma avaliação equivocada. Nós não sabemos, na verdade, o que está acontecendo por detrás das cortinas. Nós não sabemos nada sobre esse teatro. Nós só estamos vendo a peça, mas não sabemos absolutamente nada de como tudo isso foi organizado, foi ensaiado. Todo o trabalho envolvido para esta coisa chamada peça teatral. Esse movimento do eu em você é um movimento equivocado. Esse eu é um teatro. Você não sabe o que há por detrás desse eu, porque você nunca investigou isso. Você nunca teve acesso à coxia, ao que está por detrás da cortina. Aqui com você, nós estamos investigando a natureza do eu. Nós estamos lhe convidando a fazer um tour por todo o teatro, a conhecer principalmente o que está por detrás das cenas do espetáculo, o que há por detrás das cortinas. A verdade da revelação do seu ser traz o despertar da inteligência espiritual, que é a inteligência de Deus. E com essa inteligência, que é a inteligência de Deus, você como pessoa não existe, não está mais aí. Uma vez que essa inteligência de Deus assuma o espaço, todo o espaço é de Deus. Não é mais do eu, do mim, do ego. Então não se trata mais da representação teatral. Se trata de tudo o que o espetáculo representa, significa. O que está ali, do lado de cá e do lado de lá das cortinas. O que está na frente do espetáculo, do que está no palco e do que está por detrás do palco. Descubram a beleza disso que estamos propondo aqui, nesses encontros para você. Estamos lhe mostrando que a vida, ela, nela própria, é algo de um mistério extraordinário,
de uma beleza extraordinária, algo de uma imensidão inalcançável pelo pensamento. É que a nossa vida orientada pelo pensamento é a vida dentro dessa limitação, que é a limitação do eu, desse experimentador. O seu contato com a experiência, e aqui a experiência é tudo que surge, tudo que aparece, tudo que acontece, tudo que está presente agora aqui. O seu contato com isso é a partir do experimentador. Esse experimentador é esse elemento em você que vem do passado, que está dentro da estrutura apenas da parte da frente, onde está o palco e o espetáculo acontecendo, ou aparentemente acontecendo, separado de todo o contexto teatral, de todo o contexto do teatro. Então, a nossa ligação com a experiência é a ligação do experimentador. A vida, ela tem uma apresentação, uma representação, e desconhecemos isso. Tudo que temos da vida é a partir deste eu, deste elemento que se vê separado da própria vida, tendo ideias, conceitos, conclusões e avaliações sobre o que acontece. Essa é a presença do eu, é a presença do experimentador. O seu contato com alguém, por exemplo, é uma experiência a partir deste fundo que é o eu, que é o experimentador. Você não sabe absolutamente nada sobre ela, mas tem um conjunto de memórias, recordações, lembranças sobre quem é ela. Você não sabe nada sobre ela. Tudo que você tem dela é o que o pensamento lhe conta, lhe diz sobre ela. Não sabe nada sobre ela porque você também não sabe nada sobre si mesmo. O que o pensamento lhe conta, lhe diz sobre você. Faz com que você se situe nesse encontro sendo o experimentador dessa experiência. Então você se vê como um elemento separado da própria experiência. Porque você se vê a partir desta formulação de imagem, de representação mental que você tem sobre si mesmo nesse contato. Então, a única forma de aproximação que temos dessa totalidade da vida, a partir deste centro que é o eu, o ego, esse experimentador, é uma aproximação equivocada, de ignorância, de ilusão, de aproximação equivocada, de aproximação ilusória, de aproximação limitada, estreita, a partir de conceitos, preconceitos, imaginações e crenças e descrenças. Então não temos a presença da verdade, da vida em sua totalidade, porque não temos a ciência divina, não temos essa inteligência. Não temos porque o sentido do eu não pode ter qualquer noção disso.
A verdade dessa inteligência divina presente é a inteligência assumindo todo esse espaço e tendo essa direta visão, onde não há qualquer separação. Se não há essa separação, se não há essa divisão, se não há essa avaliação com base no pensamento, nós não temos mais essas diversas questões não resolvidas. Você, em seu estado divino, em seu estado real de ser, é pura inteligência divina? Não é alguém? Não é alguém em busca do sucesso e preocupado em como lidar com a ausência desse sucesso, vendo diante de si o tal do fracasso. Então, nada disso importa quando a realidade está presente. Então, é interessante isso. Olhar e ver diretamente, a partir desse espaço novo, de real presença, de real inteligência, de real compreensão. Porque agora, lidar com o fracasso ou com o sucesso não importa. Não existe tal coisa como o sucesso para alguém, nem o fracasso para alguém. Isso pode soar muito radical, ouvir algo assim. Mas a única verdade sobre a vida é que a vida é a única verdade. Essa é a única realidade. Essa realidade está presente. E toda essa noção de sucesso, fracasso, glória e inglória, conflito e paz, desamor e amor, tudo isso desaparece quando a visão da vida está presente. Mas a visão da vida é a visão desta inteligência. A boa notícia aqui é que isso é algo integrante, é algo que é inerente, é inato à verdade daquilo que é você. É anterior à ideia de corpo e mente e mundo. Estamos aqui apontando para algo fora desse grande teatro, algo anterior a tudo isso, que está presente. Sim, algo inalcançável pelo pensamento. Por toda essa disposição ou por qualquer indisposição do pensador, do experimentador, para ter acesso a isso. Estamos falando de algo que o pensamento não alcança, que o desejo, a volição, o querer, não tem como se aproximar disso. E, no entanto, estamos diante de algo que está presente. Um olhar direto para aquilo que você é nesse instante será o suficiente para o descarte daquilo que você é, como manifesta ser, dentro desse contexto, que é o contexto do pensamento.
onde está presente esse equívoco desse experimentador com a sua experiência, desse pensador com os seus pensamentos, desse eu com essa noção de ver o outro. Isso se desfaz quando algo novo surge. Esse algo novo é algo do desconhecido. É algo daquilo que é, como foi colocado agora há pouco, inalcançável pelo pensamento. Nada como ter uma aproximação para essa visão, o que requer a presença desse estudo de nós mesmos. Esse direto interesse para se auto-observar, se tornar ciente de suas reações, perceber o que se processa aqui e agora, dentro desse contexto de representação teatral. Então, esse véu cai, essa cortina cai, essa ilusão se desfaz quando esta presença divina, em sua inteligência, floresce aqui e agora. Você nasceu para realizar isso, para assumir isso, para tomar ciência daquilo que é você, antes dessa própria expressão de aparição que nós chamamos de nascimento. Por isso é que estamos diante de algo que é anterior a tudo. Esta é a verdade da real consciência presente. É por isso que alguns chamam isso de o despertar da consciência. Porque a condição em que você se encontra nesse momento, nesse velho contexto do que foi colocado aqui, é a condição do sono, da insciência, da inconsciência, da ignorância. Então estamos diante de um salto para esta real consciência, que é clareza, inteligência, sabedoria. É a ciência da verdade, da própria vida. E como sempre temos colocado, enfatizado muito, e por diversas vezes, e de uma forma proposital temos feito isso. Não há problema na vida. É só nesta particular vida do ego, do eu, desse mim, que a confusão está presente. Aqui nós estamos juntos nesta disposição para esse olhar. Algo queimando em você. De outra forma, você não estaria aqui acompanhando o vídeo até agora. Isso realmente é algo que lhe toca em algum nível. Evidente que estamos tocando em algo fora da mente egóica, fora da própria consciência do eu, desse intelecto condicionado que temos, que recebemos dessa história humana, dessa cultura humana. Mas há algo em você que anseia, que anela, que está na procura por algo além do conhecido. Evidente que já nos perdemos muitas vezes dentro do conhecido, nesta assim chamada busca ou procura. Mas há algo em você que, diante de uma fala como essa, lhe dá um toque interno de que há algo aí. Esse escutar aqui percebe.
Sim, algo presente. E esse algo é a simples constatação de que esta verdade não é desse que fala, não é desse que escuta, é a verdade que está presente no coração humano, em seu coração. Isso está além do intelecto, está além desse concordar ou discordar. É algo que nos toca num nível diferente. Então, o despertar da inteligência é o florescer da realidade de Deus. E você nasceu para realizar isso. Esses encontros que nós temos aqui, sábado e domingo, nesses finais de semana, são 2 dias juntos, onde estamos aprofundando isso com você. Tem esse propósito, trabalharmos isso. Aqui na descrição do vídeo você tem o nosso link do WhatsApp para se aproximar desses encontros online nos finais de semana. Além disso, temos encontros presenciais e também retiros. Fica aqui um convite. Já deixa aqui o seu like, se inscreve no canal, coloca aqui. Ou isso faz sentido. Ok? E a gente se vê. Valeu pelo encontro e até a próxima. Estamos falando do fim do eu, do ego, do fim desse modelo de identidade egóica, no sentido de alguém presente aqui, nesse instante, na vida. Então, a realidade de Deus, da verdade, da felicidade, está aqui e agora.